Você está demitida. Agora. A voz da patroa cortou o ar enquanto despejava terra nos cabelos da babá ajoelhada. Mas quando os gêmeos abriram a boca, a verdade que saiu destruiu aquela família para sempre. A senhora pode me demitir, mas nunca vai conseguir o que eu tenho de graça: o coração dos seus próprios filhos. As palavras saíram da boca de Beatriz Costa com uma calma devastadora, enquanto permanecia ajoelhada no jardim impecável da mansão dos Tavares, coberta de terra da cabeça aos pés. Andréa Almeida congelou com o balde vazio ainda nas mãos, o rosto contorcendo-se numa mistura de choque e fúria que fez todos os funcionários presentes segurarem a respiração. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os pássaros pareceram parar de cantar. Mas para entender como uma babá de 23 anos teve a coragem de dizer aquilo para uma das mulheres mais poderosas de São Paulo, precisamos voltar alguns minutos, para o momento em que tudo desmoronou. A manhã havia começado como qualquer outra. Beatriz estava no jardim com os gêmeos Rafael e Helena, ajudando-os a cuidar do pequeno canteiro de hortaliças que cultivavam para um projeto da escola. As crianças de 6 anos riam enquanto regavam os tomates cereja, completamente alheias à tempestade que estava prestes a cair sobre suas cabeças. "Bia, olha! O tomate está ficando vermelho!" Helena gritou, apontando para um fruto que finalmente amadurecia. "Estou vendo, meu amor. Você cuidou tão bem dele." Beatriz sorriu, ajustando o chapéu de palha que protegia a menina do sol. "Semana que vem já podemos colher. Vamos fazer salada?" Rafael perguntou, os olhos brilhando. "Vamos fazer o que vocês quiserem. É a plantação de vocês." Era nesses momentos que Beatriz se sentia mais completa. 1 ano atrás, quando aceitou o emprego de babá na família Tavares, não imaginava que se apegaria tanto àquelas crianças. Formada em pedagogia por uma faculdade modesta, trabalhando para pagar o aluguel de um quartinho numa pensão, ela vira naquele emprego apenas uma oportunidade de estabilidade. Mas Rafael e Helena haviam se tornado muito mais que um trabalho. Haviam se tornado o motivo pelo qual ela acordava sorrindo todas as manhãs. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Andréa cortou o momento como uma lâmina afiada. Beatriz se virou e encontrou sua patroa caminhando pelo jardim com passos furiosos, o rosto vermelho de raiva, segurando algo nas mãos. "Bom dia, senhora Andréa", Beatriz disse, colocando-se instintivamente entre a mulher e as crianças. Havia algo na expressão de Andréa que a deixava nervosa. "Estamos só cuidando do projeto das crianças." "Projeto?" Andréa praticamente cuspiu a palavra. "Projeto?" Ela ergueu as mãos, e Beatriz viu que segurava caules de rosas, ou o que restava deles. Raízes arrancadas com violência, pétalas amassadas, hastes quebradas. "Minhas rosas!" Andréa gritou, a voz subindo uma oitava. R$3.000 em mudas importadas da Holanda. Variedade exclusiva que levei meses para conseguir. E você destruiu! Beatriz sentiu o estômago afundar. "Senhora Andréa, eu não minta para mim!" O grito fez Helena dar um pulo e se esconder atrás de Beatriz. Rafael largou o regador, os olhos arregalados de medo. Do outro lado do jardim, Beatriz viu Clara, a jardineira, congelar no meio de sua tarefa. José, o motorista, apareceu na varanda da casa com expressão de alarme. Marta, a governanta, saiu correndo da cozinha ao ouvir os gritos. "Você é a única pessoa que mexe nesse jardim além da Clara." Andréa continuou, caminhando em direção a Beatriz como um predador cercando a presa. "E a Clara já me disse que não foi ela. Então foi você. Admite." "Senhora, eu juro que não toquei nas suas rosas", Beatriz disse, mantendo a voz calma, apesar do coração acelerado. "Eu nem chego perto daquele canteiro. Eu só cuido da horta com as crianças." "Mentirosa!" Andréa jogou as rosas destruídas no chão, e antes que Beatriz pudesse reagir, agarrou seu braço com força. "Você vai limpar essa bagunça. Agora, de joelhos." "Senhora Andréa, por favor." Marta deu um passo à frente, a voz trêmula. "Talvez seja melhor conversarmos com calma." "Você fica fora disso, Marta", Andréa sibilou. "Essa mulher destruiu algo que vale mais que o salário dela de um ano inteiro. Ela vai aprender a ter respeito pela propriedade alheia."
Beatriz sentiu a humilhação queimar seu rosto, mas respirou fundo. Precisava manter a calma. Por ela. Pelas crianças que observavam tudo com olhos assustados. Eu vou limpar, ela disse baixinho. Mas eu não destruí suas rosas, senhora. De joelhos. As duas palavras foram ditas com tanto veneno que Beatriz sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Olhou ao redor. Para Clara, que tinha lágrimas nos olhos. Para José, que apertava os punhos impotente. Para Marta, que balançava a cabeça em negação silenciosa. E então olhou para Rafael e Helena e viu algo que a fez tomar a decisão. Viu medo. Medo dela. Medo de que, se ela não obedecesse, algo pior aconteceria. Então Beatriz se ajoelhou. A grama estava molhada da rega matinal, encharcando seus joelhos através da calça. Começou a juntar os caules de rosas com mãos que tremiam, tentando ignorar o olhar de superioridade de Andréia pairando sobre ela. Mais rápido! Andréia ordenou. Beatriz acelerou, pegando as pétalas espalhadas, juntando tudo numa pilha. Sentia as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas se recusava a deixá-las cair. Não ia dar aquela satisfação a Andréia. Sabe qual é seu problema, Beatriz? Andréia disse, e havia um prazer cruel na voz. Você esquece seu lugar. Você é empregada, funcionária, mas fica aí brincando com as crianças, tomando liberdades, achando que é parte desta família. Cada palavra era como uma punhalada. Beatriz continuou juntando as rosas, mordendo a língua para não responder. Você nunca vai ser parte desta família. Andréia continuou, caminhando em círculos ao redor de Beatriz como um abutre. Não importa o quanto as crianças gostem de você. Não importa quantas histórias você leia ou quantos curativos você faça. Você é substituível, descartável. Mãe, para! Helena gritou de repente, a voz aguda de indignação. Você está sendo má com a Bia. Helena, quieta! Andréia disse sem nem olhar para a filha. Não vou ficar quieta. A Bia não fez nada de errado. Ela... Foi quando Andréia pegou o balde de adubo que estava próximo ao canteiro de hortaliças. Beatriz viu o movimento pelo canto do olho e soube o que vinha. Teve um segundo para decidir. Levantar, se defender, preservar sua dignidade. Mas então olhou para os gêmeos, viu o terror nos rostos deles e tomou a decisão de permanecer onde estava. A terra caiu sobre sua cabeça como chuva suja. Grãos ásperos escorrendo pelos cabelos, pela testa, pelas bochechas, entrando pelos olhos que ela fechou instintivamente, pela boca que ela manteve firmemente cerrada. O adubo tinha cheiro forte, quase nauseante, e ela sentiu vontade de tossir, mas se controlou. Meu Deus! Ela ouviu Clara gritar. Não! José começou a correr, mas parou quando Marta o segurou balançando a cabeça. Não adiantava interferir, só pioraria as coisas. Beatriz abriu os olhos lentamente, piscando para tirar a terra. Viu Andréia acima dela, segurando o balde vazio, e havia algo no rosto da mulher que ia além de raiva. Era satisfação, prazer puro em humilhar. Isso, Andréia disse, a voz baixa e perigosa. É para você aprender seu lugar. E foi nesse momento que algo dentro de Beatriz quebrou. Não foi a humilhação física. Já havia passado por piores na vida. Não foi a injustiça. O mundo estava cheio delas. Foi perceber que estava trabalhando para uma pessoa capaz de crueldade gratuita. Uma pessoa que sentia prazer em causar dor. Beatriz se levantou devagar, a terra caindo de seus cabelos e ombros. Limpou o rosto com as costas da mão, deixando rastros de lama na pele. E quando olhou para Andréia, foi com uma calma que assustou até ela mesma. A senhora pode me demitir, ela disse, cada palavra cristalina e clara. Mas nunca vai conseguir o que eu tenho de graça. O coração dos seus próprios filhos. O jardim inteiro pareceu congelar. Andréia ficou branca, depois vermelha, depois roxa de fúria. Como você ousa? Eu ouso porque é verdade. Beatriz continuou, e agora não havia mais como parar. 1 ano de pequenas humilhações, de comentários cortantes, de ser tratada como menos que humana. Tudo veio à tona. A senhora tem tudo. Dinheiro, poder, essa mansão linda. Mas quando Rafael tem pesadelo no meio da noite,
Ele não chama a senhora. Chama a mim. Quando Helena está triste na escola, não é a senhora que ela quer abraçar. É a mim. Cala a boca. Quando eles aprendem algo novo, quando conquistam algo difícil, quando precisam de alguém que realmente os ouça, não é a senhora que procuram. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente escorrerem, misturando-se com a terra em seu rosto. E a senhora sabe por quê? Porque amor não se compra. Amor não se impõe. Amor se conquista. E eu conquistei com paciência, com gentileza, com presença verdadeira. Você está demitida, Andréa disse tremendo de raiva. Está ouvindo? Demitida. Pega suas coisas imundas e sai da minha propriedade agora. Não! Helena correu e se jogou nos braços de Beatriz, sujando-se de terra também. Mãe, você não pode! Não pode mandar a Bia embora! Rafael veio logo atrás, abraçando Beatriz pela cintura. A Bia não fez nada. Foi o homem novo do jardim que arrancou as rosas ontem. Eu vi! Eu tentei falar, mas você não me ouviu. O silêncio que se seguiu foi devastador. Andréa olhou para o filho como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Clara deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme. É verdade, senhora, a jardineira disse. O rapaz que contratamos para ajudar na semana passada, ele não conhecia as plantas. Confundiu as rosas com ervas daninhas ontem à tarde. Eu ia reportar hoje de manhã, mas quando cheguei, a senhora já estava... Ela não terminou a frase. Não precisava. Beatriz viu a mudança na expressão de Andréa. Da fúria para algo parecido com pânico, depois para uma teimosia cruel. Ela sabia. Naquele momento, Andréa sabia que havia humilhado Beatriz injustamente, na frente de todos, por algo que ela não havia feito. E Beatriz viu a escolha sendo feita nos olhos da patroa. Admitir o erro, pedir desculpas, tentar consertar ou dobrar a aposta. Andréa escolheu dobrar. Não importa quem arrancou as rosas, ela disse. A voz alta demais, defensiva demais. O problema é a influência dessa mulher nas minhas crianças. Olhem como estão agindo. Gritando comigo, me desrespeitando. Isso vem dela. Dessas ideias que ela coloca na cabeça de vocês. Que ideias? Beatriz perguntou, abraçando os gêmeos que se recusavam a soltá-la. De serem gentis? De tratarem todos com respeito independente do trabalho que fazem? De não humilharem pessoas que têm menos dinheiro? Exatamente. Andréa apontou um dedo acusador. Você está ensinando meus filhos a me questionarem, a não reconhecerem hierarquia, a não entenderem que existe ordem no mundo. Eu estou ensinando seus filhos a serem humanos, Beatriz disse, a voz saindo mais forte agora. A terem empatia, a não serem cruéis só porque podem, a entenderem que dinheiro não define valor humano. Foi quando ouviram o carro. O som do BMW importado entrando na garagem fez todos virarem. Beatriz sentiu um lampejo de esperança. Vinícius Tavares sempre havia sido justo com ela. Tratava-a com respeito. Agradecia pelo trabalho que fazia com os filhos. Talvez ele pudesse... Vinícius saiu do carro com a postura elegante de sempre. 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas dando-lhe ar de distinção, terno impecável apesar de ser sábado. Seus olhos percorreram a cena com a eficiência de quem está acostumado a avaliar situações rapidamente, a babá coberta de terra, a esposa segurando o balde vazio, os filhos gêmeos agarrados à babá e chorando, os funcionários testemunhando tudo. Vinícius! Andréa foi até ele, a voz assumindo um tom que Beatriz nunca havia ouvido, quase vulnerável, quase suplicante. Que bom que você chegou. Estou tendo que lidar com uma situação muito desagradável aqui. Vinícius olhou para a esposa, depois para Beatriz. Seus olhos se demoraram na terra que cobria a jovem, nas lágrimas misturadas com sujeira no rosto dela, na forma como seus filhos a abraçavam como se a vida dependesse disso. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz neutra. Profissional. Esta mulher... Andréa gesticulou para Beatriz como se ela fosse um objeto. Destruiu minhas rosas importadas. 3.000 reais em mudas arruinadas. E quando a confrontei, começou a falar de forma completamente inapropriada, colocando as crianças contra mim. Beatriz viu Vinícius processar a informação. Viu seus olhos se moverem para o balde de adubo, para a terra espalhada.
para a posição onde Beatriz obviamente havia sido forçada a ajoelhar. Ele era inteligente. Sabia exatamente o que havia acontecido. Pai! Rafael soltou Beatriz e correu para o pai. Não foi a Bia, foi o homem novo do jardim. Eu vi ele arrancar as rosas ontem. A mãe está sendo injusta. Rafael, calado, Andréa disse asperamente. Deixa ele falar, Vinícius disse, e havia algo na voz dele que fez Andréa fechar a boca. Ele se ajoelhou na altura do filho. O que você viu, campeão? O homem que a dona Clara trouxe para ajudar. Ele estava puxando plantas e pegou as rosas da mãe também. Eu gritei para ele parar, mas ele não me ouviu. Quando fui contar para a mãe, ela disse que estava ocupada e para eu ir brincar. Vinícius olhou para Clara. A jardineira acenou com a cabeça, confirmando. Senhora, é verdade. O rapaz não conhecia as plantas. Foi erro meu não ter supervisionado melhor. Beatriz viu o momento. O momento em que Vinícius Tavares tinha todas as informações. Sabia que a esposa havia humilhado uma inocente. Sabia que havia injustiça flagrante. Sabia que seus próprios filhos estavam testemunhando como os pais lidavam com erro e poder. E viu a escolha que ele fez. Andréa. Vinícius se levantou, colocando a mão no ombro da esposa. Podemos conversar um momento? Em particular, eles se afastaram alguns passos. Beatriz não conseguia ouvir as palavras, mas via a linguagem corporal. Andréa gesticulando defensivamente, Vinícius falando baixo, Andréa balançando a cabeça com veemência, Vinícius suspirando. A conversa durou menos de 2 minutos. Quando voltaram, Beatriz soube. Simplesmente soube pelo jeito que Vinícius não conseguia olhar em seus olhos. Beatriz, ele disse, a voz cuidadosamente modulada. Agradeço pelo seu trabalho este ano. Você foi excelente com as crianças. Mas, considerando as circunstâncias, acho melhor encerrarmos o contrato. Cada palavra foi como uma punhalada. Senhor Vinícius, Beatriz começou. Vou pagar tudo o que é devido. Mais 3 meses de salário. É mais do que o justo. Justo? A palavra saiu como um sussurro chocado. O senhor acha que isso é justo? Vinícius finalmente olhou para ela, e Beatriz viu algo em seus olhos que doeu mais que tudo. Culpa. Ele sabia que estava sendo injusto. Sabia e estava escolhendo a injustiça mesmo assim. É a decisão que tomamos, ele disse simplesmente. Não! Helena se jogou no chão, literalmente, em um ataque de choro que Beatriz nunca havia visto. Não! 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 Vocês não podem mandar a Bia embora! Rafael correu para Beatriz e a abraçou com tanta força que ela sentiu o ar sair dos pulmões. Bia, não vai! Por favor, não vai! A gente precisa de você! Beatriz se ajoelhou, dessa vez por escolha própria, e abraçou os 2 gêmeos, sentindo o coração se despedaçar em milhões de pedaços. Aquelas crianças lindas, gentis, inteligentes que ela havia ajudado a criar, que haviam se tornado tão parte dela quanto sua própria respiração. Meus amores, ela sussurrou, a voz quebrando. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não é justo, mas acontece. Então você vai embora? Rafael perguntou entre soluços. Vai nos deixar? Eu não quero, jamais quero, mas... E olhou para Vinícius, para Andréa que assistia tudo com expressão ilegível. Às vezes a gente não pode escolher. Você prometeu, Helena gritou. Prometeu que ia ver nossa apresentação na escola. Prometeu que ia fazer brigadeiro no fim de semana. Prometeu que ia me ensinar a fazer trança. Cada promessa era uma faca no coração de Beatriz. Eu sei, meu amor. E eu queria muito cumprir todas. Mas escuta. Ela segurou o rosto da menina com as 2 mãos, olhando fundo nos olhos castanhos cheios de lágrimas. Tudo que eu ensinei para vocês, tudo que a gente conversou, todas as histórias que eu contei, isso ninguém pode tirar. Isso fica aqui. Tocou o peito de Helena. E aqui, tocou a cabeça dela. Para sempre. Não quero que fique só na memória. Rafael chorou. Quero que você fique de verdade. Eu também quero, meu amor. Eu também quero. Chega, Andréa disse, e sua voz estava estranhamente trêmula. José, acompanhe a Beatriz para pegar suas coisas, e seja rápido. Beatriz se levantou, limpando as lágrimas que se misturavam com a terra em seu rosto.
Olhou uma última vez para Vinícius e disse algo que precisava dizer. Senhor Vinícius, o senhor é um bom pai quando está presente. Seus filhos o amam. Mas hoje o senhor escolheu o caminho mais fácil ao invés do caminho certo. E eles viram. Eles vão lembrar. Vinícius ficou pálido, mas não disse nada. Beatriz começou a caminhar para a casa, mas parou e se virou mais uma vez. Rafael, Helena, ela chamou. Os gêmeos levantaram rostos encharcados de lágrimas. Vocês são especiais. São gentis, corajosos, bondosos. Não deixem ninguém mudar isso, está bem? Não importa o que vejam, o que aconteça, não percam a gentileza. Promete para mim? Prometo, Rafael disse entre soluços. Prometo, Helena ecoou. Então está tudo bem, vão ficar bem. Mas enquanto caminhava para dentro da mansão, Beatriz sabia que estava mentindo. Nada estava bem, e talvez nunca ficasse bem de novo. No pequeno quarto que ocupava no anexo, juntou seus pertences com mãos que tremiam incontrolavelmente. Não tinha muito. Roupas simples, livros de pedagogia, fotos das crianças que havia tirado ao longo do ano. Cada objeto era uma lembrança dolorosa. A blusa amarela que usava quando ensinou Helena a andar de bicicleta. O livro de contos que lia para Rafael quando ele tinha pesadelos. A caneta cara que Vinícius lhe dera quando ela mencionou que queria fazer pós-graduação. Lembranças. Só isso restava. Marta apareceu na porta com uma caixa. Para suas coisas, disse, e estava chorando abertamente. Beatriz, isso foi a coisa mais cruel que já vi nesta casa. Não foi a primeira crueldade e não vai ser a última, Beatriz disse, mas sem amargura. Apenas constatação triste. Você vai ficar bem? Tem para onde ir. Vou voltar para a pensão onde morava antes. Vou procurar outro emprego. Vou sobreviver. Não é sobre sobreviver, Marta disse pegando as mãos de Beatriz. É sobre justiça. Você não mereceu isso. A vida raramente dá o que merecemos, dona Marta. Dá o que dá. Terminou de arrumar em silêncio. Quando desceu com a caixa nos braços, Andréia e Vinícius haviam sumido. Provavelmente levaram os gêmeos para dentro. Apenas José esperava para levá-la. Sinto muito, menina. O motorista disse ao colocar a caixa em seu próprio carro. Beatriz percebeu amargamente que nenhum carro da família seria usado para levá-la. Isso não foi certo. Obrigada por tudo, seu José. O senhor sempre foi gentil. A viagem até a pensão foi silenciosa. José tentou conversar algumas vezes, mas Beatriz não tinha palavras. Apenas olhava pela janela, vendo a cidade passar, processando que sua vida havia desmoronado em menos de uma hora. Quando finalmente chegou ao quartinho minúsculo que alugava, agradeceu José e subiu as escadas com a caixa pesando mais que deveria. Abriu a porta do quarto que não via há 1 ano, tudo exatamente como deixara. Cama de solteiro, guarda-roupa pequeno, mesa improvisada. De uma mansão luxuosa para aquilo. Colocou a caixa no chão e finalmente permitiu que o choro viesse. Soluços violentos que sacudiram seu corpo inteiro. Lágrimas que pareciam não ter fim. Chorou pela injustiça, pela humilhação, mas principalmente pelas 2 crianças que havia sido forçada a abandonar. O que Beatriz não sabia era que, naquele exato momento, a milhares de quilômetros dali em Barcelona, Felipe Tavares estava sentado em um café, olhando para o celular com uma expressão de choque absoluto. Clara, a jardineira, havia enviado um vídeo. Um vídeo mostrando sua madrasta Andréia jogando terra em uma jovem ajoelhada, mostrando seus irmãos gêmeos chorando desesperados, mostrando seu pai escolhendo covardia ao invés de justiça. E a mensagem que acompanhava o vídeo dizia apenas: seu pai demitiu a Beatriz. Injustamente. As crianças estão destruídas. Achei que você deveria saber. Felipe assistiu o vídeo 3 vezes. Na terceira, algo quebrou dentro dele. Pegou o celular e ligou para o aeroporto. Preciso do próximo voo para São Paulo. Não importa o preço, porque Felipe Tavares estava prestes a voltar para casa. E quando voltasse, nada seria como antes. Meu pai ensinou que homens de verdade protegem os fracos. Ontem ele esqueceu dessa lição. Hoje vou lembrá-lo. Felipe Tavares digitou a mensagem para o motorista da família e apertou enviar, ainda dentro do avião que acabara de pousar em Guarulhos. Suas mãos tremiam, não de medo,
mas de uma fúria controlada que crescia a cada segundo desde que vira aquele vídeo maldito. Mas para entender por que o filho mais velho dos Tavares havia atravessado o Atlântico sem avisar ninguém, precisamos voltar algumas horas, para o momento em que sua vida confortável em Barcelona foi destruída por 43 segundos de filmagem. Felipe estava em um café próximo à universidade onde cursava o último semestre de Administração Internacional, quando o celular vibrou. Mensagem de Clara, a jardineira da casa dos pais. Estranho. Ela nunca lhe mandava mensagens. Abriu sem pensar muito. Seu pai demitiu a Beatriz. Injustamente. As crianças estão destruídas. Achei que você deveria saber. Abaixo, um arquivo de vídeo. Felipe quase não apertou o play. Quase. Parte dele já sabia que o que veria mudaria tudo, mas apertou mesmo assim. Os primeiros segundos mostravam um jardim impecável. O mesmo jardim onde havia brincado quando criança. Depois a câmera se movia, capturando uma cena que fez seu sangue gelar. Andréia, sua madrasta, estava de pé sobre uma jovem ajoelhada. A jovem tinha terra cobrindo os cabelos, o rosto, a roupa. E Andréia segurava um balde vazio com uma expressão que Felipe conhecia bem. Aquela satisfação cruel que ela só mostrava quando achava que ninguém importante estava olhando. Isso é para você aprender seu lugar. A voz de Andréia ecoava no vídeo. Mas não foi isso que destruiu Felipe. Foi o que veio depois. 2 vultos pequenos correndo pelo jardim. Rafael e Helena, seus irmãos gêmeos que ele amava mais que tudo, se jogando nos braços da babá humilhada, chorando como se o mundo estivesse acabando. Mãe, você não pode. Não pode mandar a Bia embora. E então, a parte que fez Felipe assistir o vídeo mais 2 vezes, só para ter certeza que não estava delirando. Seu pai aparecia na cena. Vinícius Tavares, o homem que Felipe admirara a vida inteira, simplesmente ficou em silêncio. Ouviu a esposa mentir sobre as rosas, viu os próprios filhos implorando, testemunhou injustiça flagrante e escolheu a covardia. Felipe fechou o laptop com tanta força que pessoas no café viraram para olhar. Pegou o celular e ligou para o aeroporto. Preciso do próximo voo para São Paulo, classe executiva. Não importa o preço. Temos um voo saindo em 3 horas, senhor. Vou estar lá em 1 hora. Reserva. Voltou para o apartamento que dividia com outros estudantes, jogou roupas em uma mochila sem nem olhar o que pegava e saiu. No táxi para o aeroporto, assistiu o vídeo mais uma vez. E mais uma. Cada visualização alimentava a determinação de fazer aquilo certo. Eram longas horas de voo entre Barcelona e São Paulo. Tempo mais que suficiente para Felipe processar o que havia visto e planejar exatamente o que diria quando chegasse. Não dormiu 1 segundo. Apenas ficou olhando pela janela, vendo o oceano lá embaixo, lembrando de todas as conversas que tivera com os gêmeos sobre Beatriz. A Bia me ensinou a amarrar o sapato sozinho, Felipe. A Bia leu aquele livro que você mandou pra gente, foi incrível. A Bia disse que se eu estudar muito, posso ser qualquer coisa que eu quiser quando crescer. Beatriz isso, Beatriz aquilo. Felipe havia ficado curioso sobre a babá que claramente tinha impacto tão profundo em seus irmãos. Numa das últimas videochamadas, antes de voltar para Barcelona depois das férias, pedira para conhecê-la. Lembrava-se perfeitamente daquele momento. Rafael correra chamando: Bia, Bia, vem conhecer nosso irmão. E uma jovem aparecera na tela. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo simples, rosto sem maquiagem, sorriso genuíno que iluminava olhos escuros e inteligentes. Oi, Felipe. Ouço falar tanto de você que sinto que já nos conhecemos. Ela dissera com naturalidade, sem a subserviência forçada que Felipe estava acostumado a ver em funcionários da casa. Igualmente, meus irmãos não param de falar de você. Eles são especiais, muito inteligentes, muito gentis. Você deve ter muito orgulho. Conversaram por alguns minutos, Beatriz contando sobre o projeto de hortaliça que os gêmeos estavam desenvolvendo, sobre como Rafael havia tirado nota máxima em ciências, sobre como Helena estava aprendendo a tocar piano. Falava das crianças com um amor tão óbvio, tão verdadeiro, que Felipe sentira gratidão imediata por aquela mulher estar na vida de seus irmãos. Cuida bem deles, ele dissera antes de desligar. Sempre, Beatriz respondera sorrindo, como se fossem meus. E agora aquela mesma mulher,
que cuidara dos seus irmãos com dedicação, com amor verdadeiro, havia sido jogada fora como lixo. O avião pousou quando o sol começava a nascer sobre São Paulo. Felipe foi o primeiro a desembarcar. Passou pela imigração com pressa, pegou a mochila e saiu direto para o ponto de táxi. Jardim Europa, ele disse ao motorista, passando o endereço da mansão dos pais. Foram alguns minutos de trânsito leve do domingo de manhã, até chegarem ao bairro nobre onde os Tavares moravam. Quando o táxi parou em frente ao portão alto de ferro, Felipe sentiu a raiva voltar com força total. Pagou a corrida, pegou a mochila e tocou a campainha. Quem é? A voz de José ecoou pelo interfone. Seu José, sou eu. Felipe! Houve uma pausa de surpresa. Depois o portão começou a abrir. José veio correndo encontrá-lo no caminho, o rosto se iluminando genuinamente. Felipe, meu menino, que surpresa! Ninguém sabia que você estava voltando. Felipe abraçou o motorista que trabalhava para a família desde antes dele nascer. Voltei sem avisar, seu José. Meu pai está em casa? Está sim, tomando café da manhã com a família. Perfeito. Algo no tom de Felipe fez José olhá-lo mais atentamente, e o motorista viu algo que o deixou apreensivo. Havia uma determinação perigosa nos olhos do rapaz. Tudo bem, Felipe? Ainda não, seu José, mas vai ficar. O motorista engoliu seco. É sobre a Beatriz, não é? Felipe parou de caminhar e olhou diretamente para José. Você estava lá. Viu tudo? Vi. José disse a voz pesada. E foi a coisa mais injusta que já presenciei nesta casa em 20 anos trabalhando aqui. Então você entende por que voltei. Entendo. E tomara que consiga fazer alguma coisa. Aquela menina não mereceu nada daquilo. Felipe assentiu e continuou caminhando até a entrada principal. Entrou pela porta da frente sem bater. Era sua casa também, afinal. Seguiu direto para a sala de jantar, onde sabia que encontraria a família nos domingos de manhã. E ali estavam eles. Vinícius na cabeceira da mesa, lendo o jornal com café ao lado. Andréa à direita dele, mexendo no celular com dedos tensos. E Rafael e Helena do outro lado, empurrando comida pelo prato sem interesse, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Bom dia, Felipe disse da porta, a voz saindo mais fria que pretendia. 4 cabeças se viraram simultaneamente. As reações foram instantâneas e reveladoras. Vinícius se levantou de um pulo, surpreso, mas tentando sorrir. Felipe, filho, não sabia que estava voltando. Andréa ficou pálida como papel, os dedos apertando o celular com tanta força que Felipe achou que ela fosse quebrá-lo. E os gêmeos? Felipe! Ambos gritaram, saindo das cadeiras e correndo para se jogar nos braços do irmão mais velho, como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Felipe os pegou no colo. Já estavam ficando grandes demais para isso, mas ainda caíam perfeitamente nos braços dele, e os abraçou com força, sentindo os corpos pequenos tremerem. Ei, ei, ele sussurrou. Estou aqui agora. Você veio por causa da Bia? Helena perguntou contra seu ombro, a voz embargada de esperança e medo misturados. A pergunta fez o silêncio cair na sala como uma bomba. Felipe olhou por cima das cabeças dos irmãos diretamente para Andréa, e havia algo em seus olhos que a fez recuar um passo. Vim exatamente por causa da Bia. Felipe! Vinícius deu um passo à frente, as mãos levantadas em gesto apaziguador. Podemos conversar sobre isso em particular. Não, pai, Felipe disse, colocando os gêmeos de volta no chão, mas mantendo as mãos em seus ombros. Vamos conversar aqui mesmo, na frente de todos, já que foi na frente de todos que vocês humilharam aquela mulher. Você não entende a situação. Isso a Andréa começou, recuperando um pouco da compostura. Não entendo. Felipe deu um passo em direção a ela, e Andréa involuntariamente recuou outro passo. Então me explica, Andréa. Me explica como uma babá que cuidava dos meus irmãos com dedicação absoluta por um ano inteiro foi demitida sem justa causa. Havia justa causa? Andréa levantou o queixo defensivamente, tentando recuperar o controle da situação. Ela destruiu minhas rosas importadas. Mentira, Rafael disse, a voz pequena, mas firme como aço. Foi o homem novo que a dona Clara contratou. Eu vi. Eu contei para você, mas você não quis ouvir. A revelação pendia no ar como acusação. E mesmo que fosse verdade, Felipe continuou,
cada palavra saindo lenta e deliberada. Isso justificaria jogar terra nela? Forçá-la a ficar de joelhos? Humilhá-la na frente de todo mundo, incluindo 2 crianças de 6 anos que a amam? Como você sabe disso? Andréa sussurrou, e o sangue havia sumido completamente de seu rosto agora. Porque alguém que ainda tem consciência nesta casa me mandou um vídeo. Felipe tirou o celular do bolso. Quer assistir comigo? Posso colocar na TV da sala, fazer uma sessão em família? Felipe, chega! Vinícius disse, mas havia algo diferente em sua voz. Não era autoridade paterna, era súplica. Chega? Eu mal comecei, pai. Felipe se virou para o pai, e Vinícius viu nos olhos do filho algo que o fez sentir vergonha profunda. Você estava lá, você viu tudo, e não fez nada. Você não estava aqui, não viu o contexto completo. Então me dá o contexto, pai. Felipe abriu os braços. Me explica que contexto justifica tratar uma pessoa daquele jeito. Me explica que contexto torna aceitável seu filho assistir a própria mãe sentir prazer ao humilhar alguém indefeso. Ela estava sendo influência negativa nas crianças. Andréa praticamente gritou, perdendo a compostura. Ensinando eles a me questionarem, a não respeitarem autoridade, a não entenderem hierarquia. Ela estava ensinando a gente a ser gente boa. Helena retrucou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A não ser cruel só porque pode, a tratar todo mundo com respeito mesmo se eles não têm dinheiro. Helena, não fala assim com sua mãe. Vinícius começou automaticamente. Por que não, pai? Felipe interrompeu, sua voz cortando como lâmina. Ela está falando a verdade. A Beatriz estava fazendo um trabalho excepcional. Os gêmeos eram felizes, estavam se desenvolvendo bem, aprendendo valores verdadeiros. E vocês jogaram isso fora porque... Porque o que exatamente? Porque ela esqueceu o lugar dela. Andréa bateu a mão na mesa com tanta força que a porcelana fina estremeceu e café espirrou da xícara de Vinícius. Porque ela era empregada e estava agindo como se fosse parte desta família. E Deus me livre que alguém que trabalha para nós seja tratado como humano, não é? Felipe disse, e o sarcasmo em sua voz era mais cortante que qualquer grito. Qual exatamente é o problema dela amar meus irmãos? Deles amarem ela de volta? O problema, Andréa apontou um dedo tremendo para Felipe, é que isso confunde as crianças, faz eles pensarem que não há diferença entre patrões e empregados, que todo mundo é igual. Felipe olhou para a madrasta por um longo momento, e quando falou, sua voz estava baixa, mas carregada de desprezo que ele nem tentou esconder. Sabe qual é a verdadeira tragédia, Andréa? Não é que você acredita nisso, é que você está criando meus irmãos para acreditar também. Está ensinando eles que pessoas têm valor diferente baseado em quanto dinheiro têm, que é aceitável ser cruel com quem está abaixo de você na hierarquia social. Ele se abaixou na altura dos gêmeos, segurando os rostos deles com gentileza. Mas vocês não vão aprender isso, vão? Porque a Bia já ensinou vocês a verdade. Que bondade importa mais que dinheiro. Que respeito se dá a todos, não só aos que podem te dar algo em troca. A Bia volta? Rafael perguntou, a voz tão cheia de esperança que partia o coração. Vou fazer de tudo para trazer ela de volta. Prometo. Felipe, chega dessa conversa. Vinícius disse, mas havia cansaço em sua voz agora. A decisão foi tomada. Beatriz já foi embora. Vamos contratar outra babá e... Não quero outra babá! Rafael gritou, se afastando de Felipe e encarando o pai com uma coragem que surpreendeu todos. Quero a Bia. Ela prometeu que ia ver nossa apresentação na escola. Prometeu que ia fazer brigadeiro com a gente. Prometeu que ia me ensinar a andar de skate. E ela ia cumprir cada uma dessas promessas. Felipe se levantou, olhando para o pai. Mas vocês não deixaram. Porque foi mais fácil ceder à crueldade que defender o que era certo. Você não sabe do que está falando, Vinícius disse, mas não havia força nas palavras. Não? Então me explica, pai. Me explica como manter a paz com sua esposa vale mais que fazer o que é certo na frente dos seus filhos. Me explica como um homem que me ensinou que caráter é mais importante que conveniência escolheu exatamente o oposto ontem. Vinícius abriu a boca, fechou, abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. É o que eu pensei, Felipe disse. Onde a Beatriz mora? O quê? Andréa se levantou bruscamente,
a cadeira quase tombando para trás. Felipe, você não vai... Vou encontrar ela, pedir desculpas em nome desta família e oferecer o trabalho de volta com condições melhores. Você não tem autoridade para fazer isso. Andréa estava tremendo de raiva agora, as mãos apertadas em punhos. Esta não é sua casa. Você não mora mais aqui, não pode simplesmente voltar e fazer o que vocês deveriam ter feito desde o início? Sim, posso, Felipe a interrompeu. São meus irmãos, e vou fazer o que é certo por eles, mesmo que isso signifique ir contra vocês. Vinícius, Andréa se virou para o marido, a voz subindo uma oitava. Você vai permitir isso? Vai deixar seu filho me desrespeitar assim? Todos os olhos se voltaram para Vinícius Tavares. O patriarca da família, o homem acostumado a tomar decisões que moviam milhões de reais, ficou ali parado, dividido entre a esposa e o filho, entre o conveniente e o correto. E Felipe viu. Viu o momento exato em que algo mudou nos olhos do pai. Beatriz voltou para a pensão onde morava antes de trabalhar aqui. Vinícius disse, a voz pesada mas decidida. Rua das Flores, 847, Vila Mariana. Quarto 12. Vinícius! Andréa gritou incrédula, o rosto contorcendo numa mistura de choque e fúria. Você não pode estar falando sério. Mas Vinícius não olhou para ela. Manteve os olhos em Felipe. Mas eu vou com você. Não precisa, pai. Eu resolvo. Eu vou com você, Vinícius repetiu. E havia algo diferente em sua voz agora. Não era a voz do executivo controlador. Era a voz de um pai tentando consertar um erro terrível. É minha responsabilidade consertar isso. Você não pode estar falando sério. Andréa estava furiosa agora, as faces vermelhas, respiração acelerada. Depois de tudo que eu falei ontem, depois de eu deixar claro que aquela mulher não é bem-vinda nesta casa, você vai buscá-la de volta? Vinícius finalmente olhou para a esposa, e quando falou, sua voz estava cansada, mas firme. Andréa, você me colocou numa posição impossível ontem. Me fez escolher entre minha consciência e meu casamento. E eu escolhi errado. Não vou escolher errado de novo. Se você sair por aquela porta para trazer ela de volta, Andréa disse, a voz baixa e perigosa, vai ter consequências. Consequências sérias. Já estou vivendo consequências. Vinícius olhou para os filhos gêmeos. Viu a forma como o olhavam. Não com amor incondicional como antes, mas com algo próximo de medo e decepção. Estou vendo meus filhos aprenderem que o pai deles é covarde. Que o pai escolhe o caminho fácil ao invés do certo. Não quero que essa seja a única lembrança que tenham de mim. Pegou as chaves do carro que estavam na mesa. Felipe, vamos. Pai e filho saíram da sala sob o olhar furioso de Andréa. Rafael e Helena tentaram segui-los, mas a mãe os segurou pelos braços com mais força que o necessário. Vocês ficam aqui. Mas mãe... Helena começou a protestar, tentando se soltar. Eu disse que ficam. Na garagem, Vinícius e Felipe entraram no BMW em silêncio. Vinícius ligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou ali, mãos no volante, olhando para frente. Você me odeia agora? Ele perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Felipe olhou para o pai. Viu os ombros curvados, as linhas de tensão ao redor dos olhos, as mãos apertando o volante com força demais. Não odeio, pai. Estou decepcionado. Que é pior. Eu sei. Por que você não defendeu ela ontem? Você sabia que era injusto. Vi em seu rosto no vídeo que você sabia. Vinícius fechou os olhos, a respiração pesada. Porque sou covarde. Porque é mais fácil manter a paz em casa que lutar por estranhos. Porque me convenci que era só uma babá, que poderíamos contratar outra, que não valia a pena o conflito com Andréa. E agora? Agora. Vinícius abriu os olhos e finalmente encarou o filho. Vi meus filhos me olhando como se eu fosse um estranho. Vi você voltar de outro continente só para me dizer que falhei como pai. E percebi que algumas batalhas valem o conflito. Algumas coisas são importantes demais para ignorar. Vinícius colocou o carro em movimento saindo da garagem para as ruas de São Paulo. Foram alguns minutos de silêncio até chegarem à Vila Mariana. Um bairro bem diferente do Jardim Europa. Casas mais simples, ruas mais estreitas, vida acontecendo de forma mais visível. O número 847 da Rua das Flores era um prédio antigo de 3 andares. Tinta descascando das paredes,
janelas com grades enferrujadas. Vinícius estacionou na frente e ficou olhando para o prédio por um momento. É aqui que ela vive? Felipe perguntou, olhando ao redor. É o endereço que está na ficha dela. A diferença entre aquilo e a mansão onde os gêmeos moravam era brutal. Felipe sentiu a raiva voltar. Beatriz saía de um quartinho naquele prédio modesto todo dia para cuidar com amor de crianças que viviam em luxo, e agora estava de volta ali porque ousou fazer seu trabalho bem demais. Subiram as escadas. O elevador tinha uma placa de quebrado pregada com fita adesiva. O corredor do segundo andar era estreito, iluminado por uma única lâmpada fraca que piscava intermitentemente. Portas numeradas em cada lado, algumas com tinta descascada, outras com marcas de tempo e pobreza. Encontraram o número 12 no final do corredor. Vinícius levantou a mão para bater, mas hesitou, o punho suspenso no ar. O que foi? Felipe perguntou. E se ela não quiser voltar? E se ela me mandar para o inferno? Com toda razão, diga-se de passagem. Então a gente aceita e procura outra forma de fazer o certo por ela e pelos gêmeos. Vinícius respirou fundo e bateu na porta. Silêncio. Depois, passos lentos, arrastados. A porta se abriu alguns centímetros, presa por uma corrente de segurança. E ali estava Beatriz. Parecia uma versão destruída da mulher que Felipe conhecera por videochamada. Olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Cabelos desarrumados caindo sobre o rosto, ainda usando a mesma roupa de ontem. Agora limpa, mas completamente amassada de dormir com ela. Quando viu quem estava na porta, seu rosto passou por várias expressões: surpresa, medo e, finalmente, uma exaustão tão profunda que parecia física. Senhor Vinícius, ela disse, a voz rouca de choro. Felipe. Beatriz. Vinícius começou. Podemos conversar? Por favor? Ela olhou para os dois homens no corredor estreito e sujo, tão deslocados naquele ambiente quanto peças de cristal em feira livre. Algo que poderia ter sido uma risada ou um soluço escapou de sua garganta. Agora vocês querem conversar? Ontem não quiseram ouvir nenhuma palavra de defesa. Nenhuma. Eu sei. E vim pedir desculpas. De verdade. Beatriz ficou muito quieta, os dedos apertando a porta. Desculpas. Pelo que aconteceu. Pelo que eu permiti que acontecesse. Você não mereceu nada daquilo. Nada. Não mereci. Ela concordou, sem emoção na voz, como se estivesse falando sobre o tempo. Mas aconteceu mesmo assim. E vou carregar a humilhação para o resto da vida. Beatriz. Felipe deu um passo à frente. Meus irmãos estão destruídos. Não comeram desde ontem. Não dormiram direito. Choraram até não ter mais lágrimas. Eles precisam de você. E eu precisava do emprego. Beatriz respondeu. E havia uma dureza em sua voz que não estava lá antes. Como se algo dentro dela tivesse sido temperado pelo fogo da humilhação. Precisava da estabilidade. Precisava da rotina. Precisava da dignidade de trabalhar honestamente. Mas ninguém perguntou o que eu precisava ontem. Perguntaram? A acusação pendia no ar entre eles. Você está certa, totalmente certa. E vim corrigir isso, Vinícius disse. Quero que você volte. Mesmo salário, mesmas condições, mais um bônus significativo pelo que sofreu. Beatriz olhou para ele por um longo momento. E sua esposa? A senhora Andréa vai estar de acordo com isso? Vinícius hesitou. Apenas uma fração de segundo. Mas Beatriz viu. E essa hesitação disse tudo o que ela precisava saber. Ela vai ter que estar, ele disse finalmente, tentando soar confiante. Sou o dono da casa também. E essa é minha decisão. Mas não é a dela. Beatriz balançou a cabeça lentamente. Senhor Vinícius, com todo respeito, não. Não vou voltar para uma casa onde metade dos patrões me odeia. Onde vou ter que andar em ovos todos os dias esperando o próximo ataque. Onde cada palavra que eu disser, cada gesto que eu fizer, vai ser analisado procurando desculpa para me destruir de novo. Mas os gêmeos, Felipe começou, a voz carregada de desespero. Eu amo seus irmãos. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz novamente, deixando trilhas brilhantes em suas bochechas. Amo como se fossem meus próprios filhos. Daria minha vida por eles sem pensar duas vezes. Mas amor não paga aluguel. Amor não me protege de humilhação. E amor especialmente não muda o fato de que naquela casa eu nunca
Vou ser vista como ser humano pela senhora Andréa. E se, Felipe disse de repente, a ideia se formando enquanto falava, ela não estiver mais lá? Tanto Beatriz quanto Vinícius olharam para ele surpresos. O que você quer dizer? Vinícius perguntou. Quero dizer que talvez o problema não seja a casa, seja quem está comandando ela. Felipe olhou para o pai diretamente nos olhos. Você pode escolher, pai. Pode escolher ficar com alguém que te faz ser covarde, ou pode escolher fazer o que é certo pelos seus filhos. Felipe é minha esposa, mãe dos gêmeos, que acabou de demonstrar que vale mais o orgulho dela que o bem-estar emocional das próprias crianças. Felipe rebateu sem hesitação. Pai, você viu o mesmo vídeo que eu. Viu como ela sentiu prazer genuíno em humilhar a Beatriz. Aquilo não foi sobre rosas. Foi sobre poder. Sobre mostrar quem manda. E isso não é só sobre uma babá. É sobre que tipo de pessoa você quer influenciando seus filhos todo dia. Vinícius ficou em silêncio, claramente lutando com pensamentos que provavelmente já tinha, mas nunca admitira em voz alta. Beatriz observava a cena com uma mistura de fascínio e tristeza. Vocês não precisam resolver o casamento de vocês no meu corredor estreito e quebrado, ela disse suavemente, mas com firmeza. Mas eu já dei minha resposta. Não volto enquanto as coisas estiverem como estão. Não sacrifico minha saúde mental por dinheiro. Então me dá uma semana, Vinícius disse. E havia uma determinação nova em sua voz que surpreendeu até ele mesmo. Uma semana para colocar minha casa em ordem. Para tomar as decisões que deveria ter tomado ontem. E então te faço uma proposta melhor. Que tipo de proposta? Ainda não sei todos os detalhes. Mas vai ser uma onde você nunca mais vai precisar se ajoelhar para ninguém. Onde vai ser tratada com o respeito que sempre mereceu. Onde meus filhos vão ter você na vida deles sem medo, sem tensão, sem ter que escolher entre amar você e obedecer à mãe deles. Beatriz queria acreditar. Felipe via isso em seus olhos. Aquele desejo desesperado de que talvez, apenas talvez, existisse justiça no mundo. Mas via também a dúvida. O cansaço de já ter esperado demais de pessoas que decepcionaram. Uma semana, ela disse finalmente, a voz quase um suspiro. Mas não me procura a menos que tenha algo concreto, algo real. Não quero promessas vazias. Já ouvi muitas na minha vida. Não vão ser vazias. Eu juro por tudo que é sagrado para mim. Beatriz assentiu, mas não abriu a porta completamente. Não convidou eles para entrar. Apenas ficou ali, segurando a porta, esperando que eles fossem embora. Vinícius e Felipe desceram de volta para o carro em silêncio. Só quando estavam sentados, portas fechadas, motor desligado, Felipe perguntou, você realmente vai fazer o que precisa ser feito? Vinícius ficou olhando para o prédio onde Beatriz morava por um longo momento antes de responder. Você sabe que sua mãe verdadeira, estava morrendo. Ela me fez prometer uma coisa. O quê? Felipe perguntou. A voz suave ao ouvir sobre a mãe que perdera ainda adolescente. Que eu nunca deixaria nossos filhos aprenderem que poder é mais importante que princípios. Que criaria você e qualquer outro filho que viesse para ser bom, não apenas bem-sucedido. Para valorizar pessoas, não posições. Para ter coragem de fazer o certo mesmo quando o certo é difícil. Felipe sentiu a garganta apertar ao ouvir sobre a mãe. Ontem eu quebrei essa promessa. Vinícius continuou, a voz quebrando. Vi nos olhos do Rafael e da Helena. Eles aprenderam que o pai deles escolhe o fácil ao invés do certo. Que o pai fica em silêncio quando deveria gritar. E se eu não mudar isso agora, imediatamente, essa vai ser a memória definitiva que vão ter de mim. Então o que vai fazer? Vou ter uma conversa muito difícil com Andréa. E dependendo de como ela reagir, Vinícius pausou, as mãos apertando o volante. Vou ter que fazer escolhas que deveria ter feito há muito tempo. Dirigiram de volta para a mansão em silêncio, cada um processando o que aquela semana significaria. Quando chegaram, encontraram os gêmeos sentados na escada da entrada, esperando como dois passarinhos abandonados no ninho. Assim que viram o carro, correram até ele antes mesmo que Vinícius terminasse de estacionar. Vocês encontraram a Bia? Helena perguntou ansiosamente, os olhos ainda vermelhos. Ela vem voltar? Por favor, diz que sim. Vinícius saiu do carro e se ajoelhou na frente dos filhos, pegando as mãos pequenas nas suas.
Encontramos. E ela vai voltar. Mas primeiro o papai precisa fazer algumas coisas para deixar tudo certo, está bem? Algumas coisas difíceis. Que coisas? Rafael perguntou, desconfiado com a vagueza. Coisas de adulto. Coisas que o papai deveria ter feito antes. Mas confiem em mim. Vou fazer o que for preciso para trazer ela de volta. Para que vocês tenham ela na vida de vocês do jeito que merecem ter. Você promete? Helena estendeu o dedinho mindinho, aquele gesto de promessa que Beatriz havia ensinado a ela. Vinícius entrelaçou seu dedo no dela, depois no de Rafael. Prometo. E dessa vez o papai não vai quebrar a promessa. Felipe observava a cena com o coração apertado. Seu pai finalmente estava fazendo o certo. Tarde demais? Talvez. Mas ainda assim estava fazendo. Dentro da casa, Andréa os esperava na sala de estar, de pé próxima à janela, braços cruzados, postura rígida como mármore. Quando Vinícius entrou, ela se virou e a expressão em seu rosto prometia tempestade. Então, ela disse, a voz baixa, mas vibrando de raiva contida. Conseguiu o que queria? Voltou com o rabo entre as pernas implorando perdão à empregada? Vinícius olhou para a esposa. Realmente olhou, vendo coisas que havia escolhido ignorar durante anos de casamento. A frieza nos olhos, a forma como ela pronunciava empregada, como se a palavra fosse suja, a total incapacidade de admitir erro. Andréa, ele disse calmamente, precisamos conversar, sério, sobre várias coisas. Não temos nada para conversar. Ou você aceita que eu comando esta casa, ou... Ou o quê? Andréa parou, surpresa com a interrupção. Termina a frase, Vinícius disse, dando um passo à frente. Ou o quê? O que você vai fazer? E naquele momento, vendo a forma como Andréa recuava, a forma como ela apertava os lábios sem responder, Vinícius percebeu algo fundamental. Todo o poder dela só existia porque ele permitia. A guerra estava apenas começando. Mas pela primeira vez em anos, Vinícius Tavares estava pronto para lutar. Você vai ter que escolher, Vinícius. Ou eu, ou ela. Não existe meio termo. Andréa jogou a ultimato na sala de estar como se jogasse uma granada, e Vinícius sentiu o peso daquelas palavras esmagarem seus ombros. Do outro lado da porta entreaberta, Rafael e Helena escutavam tudo, segurando as mãos um do outro com força, mal respirando. Mas o que ninguém naquela casa sabia era que naquele exato momento, Clara, a jardineira que havia enviado o vídeo para Felipe, estava fazendo uma ligação que mudaria tudo. Alô? Programa Justiça em Foco? Tenho uma história que vocês vão querer cobrir. 3 dias haviam se passado desde que Vinícius prometera aos gêmeos que traria Beatriz de volta. 3 dias de tensão que transformaram a mansão dos Tavares em campo de guerra silencioso. Andréa mal dirigia a palavra ao marido. Os gêmeos circulavam pela casa como fantasmas tristes. E Felipe, que havia adiado a volta para Barcelona, observava tudo com crescente preocupação. Na manhã de quarta-feira, Vinícius acordou sabendo que o dia da decisão havia chegado. Vestiu o terno com movimentos mecânicos, ajustou a gravata olhando para o espelho e viu um homem cansado olhando de volta. Um homem que estava prestes a explodir sua própria vida. Desceu para a sala de jantar onde Andréa já estava sentada, tomando café enquanto escrolava no tablet. Ela nem levantou os olhos quando ele entrou. Andréa, precisamos conversar. De verdade. Já conversamos. Você fez sua escolha quando saiu para buscar aquela mulher. Não fiz escolha nenhuma ainda, mas vou fazer agora. Andréa finalmente olhou para cima, e havia algo perigoso em seus olhos. Então faça. Estou esperando há 3 dias. Vinícius se sentou, respirou fundo e começou. Quando nos casamos, eu estava em pedaços pela morte da Carolina. Você sabia disso. E você foi gentil, paciente. Me ajudou a voltar a funcionar. Mas, Andréa disse, porque obviamente havia um mas vindo. Mas em algum lugar no caminho, a gentileza virou controle, a paciência virou manipulação. E eu deixei acontecer porque era mais fácil. Porque os gêmeos eram pequenos e eu estava ocupado com trabalho, e era conveniente ter você comandando a casa. Conveniente, Andréa repetiu, a voz gelada. Que palavra interessante. Também foi conveniente meu dinheiro investido nas suas empresas?
Foi conveniente minhas conexões sociais abrindo portas para você? Não estou negando que você contribuiu, mas contribuição não dá direito de humilhar pessoas inocentes. Andrea colocou o tablet na mesa com força controlada. Essa babá te enfeitiçou de alguma forma? Você está obcecado com ela. É patético. Não é sobre ela. É sobre nossos filhos. É sobre que tipo de pessoas eles estão se tornando sob sua influência. Minha influência? Andrea se levantou, a voz subindo. Eu estou ensinando eles a sobreviverem no mundo real, a entenderem hierarquia, ordem, o lugar de cada um. Você está ensinando eles a serem cruéis. Vinícius também se levantou e, pela primeira vez em anos, gritou de volta. Está ensinando que dinheiro dá direito de tratar pessoas como lixo, que poder justifica humilhação. E o que você quer? Criar eles para serem fracos? Para acharem que todo mundo é igual? Esse tipo de pensamento não constrói impérios, Vinícius. Eu não quero construir império nas costas da humanidade deles. Vinícius bateu a mão na mesa, fazendo xícaras tilintarem. Quero filhos que sejam boas pessoas, que tratem todos com respeito, que não sintam prazer em causar dor. Então me diga. Andrea cruzou os braços. O que exatamente você quer fazer? Trazer a babá de volta? Ela vai morar aqui? Vai ser parte da família? Vamos todos fingir que somos iguais? Quero que ela volte ao trabalho dela com a dignidade que merece. Quero que você a trate com respeito básico. Quero que meus filhos vejam os pais demonstrando decência. Andrea deu uma risada sem humor. Você está vivendo em fantasia. Eu nunca vou aceitar aquela mulher de volta nesta casa. E se você a trazer mesmo assim, eu saio. E levo os gêmeos comigo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Você não pode fazer isso? Vinícius disse, mas havia medo em sua voz. Posso sim. Sou mãe deles. Tenho direitos. E qualquer juiz vai ver que você está priorizando uma empregada sobre a estabilidade da sua família. Vinícius sentiu como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. Você usaria nossos filhos como arma? Uso o que for necessário para proteger minha família de influências destrutivas. A influência destrutiva aqui é você. As palavras saíram antes que Vinícius pudesse segurá-las. Andrea ficou pálida, depois vermelha. Como você ousa? Ouso porque é verdade. Você está tão obcecada com status e aparências que perdeu qualquer senso de empatia. Você sentiu prazer em humilhar a Beatriz. Prazer. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que protege o que é seu. Andrea gritou. Aquela mulher estava roubando meus filhos de mim. Eles a amavam mais que me amavam. Você não vê? Ela estava me substituindo. E ali estava. A verdade nua e crua finalmente exposta. Andrea. Vinícius disse mais suavemente, sentando-se novamente. Se você sente que está perdendo seus filhos, é porque não está conectada com eles. Beatriz não roubou nada. Ela apenas deu o que eles precisavam. Atenção, afeto, presença verdadeira. Eu dou isso! Andrea protestou, mas sua voz estava quebrando agora. Dá! Quando foi a última vez que você brincou com eles? Leu uma história? Perguntou sobre o dia deles e realmente ouviu a resposta? Andrea abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Você está sempre ocupada com eventos sociais, com suas amigas, com manter aparências, Vinícius continuou. E não há nada errado com isso, mas não pode culpar Beatriz por preencher o vazio que você deixou. Então é minha culpa? Tudo é minha culpa? Não estou distribuindo culpas. Estou tentando te fazer entender que nossos filhos precisam de amor, não de lições sobre hierarquia social. Andrea se sentou novamente. E pela primeira vez, Vinícius viu algo além de raiva em seus olhos. Viu medo. Se você trazer ela de volta, eu perco completamente. Ela disse baixinho. Eles vão me odiar de vez. Não vão odiar se você mudar. Se você se conectar com eles de verdade. Se você mostrar o lado gentil que eu sei que existe em algum lugar aí dentro. Não existe lado gentil, Andrea disse, mas sem convicção. Só existe sobrevivência. Vinícius ia responder quando Helena apareceu na porta, olhos vermelhos, segurando um papel amassado. Pai, ela sussurrou. Helena? O que foi, meu amor? A menina entrou, caminhando devagar, e estendeu o papel para o pai.
Vinícius pegou e sentiu o coração apertar. Era um desenho. Nele, uma figura feminina, claramente Beatriz, estava no centro, rodeada por duas crianças sorrindo. Do lado, duas figuras adultas observavam de longe, sem sorrisos, sem conexão. A professora pediu para a gente desenhar nossa família, Helena disse, a voz tremendo. Eu desenhei quem eu realmente sinto que é minha família. Andréa olhou para o desenho e Vinícius viu quando a última defesa dela desmoronou. Uma lágrima escorreu por seu rosto, a primeira que ele via em anos. Eu sou uma péssima mãe, não sou? Ela sussurrou. Não é péssima, Helena disse, surpreendendo ambos os adultos. Só está perdida. É o que a Bia dizia, que às vezes adultos ficam perdidos e fazem coisas ruins, mas ainda podem achar o caminho de volta. Andréa soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Vinícius nunca a havia visto chorar assim. Não choro manipulador, mas choro real, de dor genuína. Eu não sei como achar o caminho, Andréa admitiu entre soluços. Não sei como ser diferente do que sou. Helena se aproximou hesitante e, para surpresa de todos, abraçou a mãe. A Bia pode te ensinar, se você deixar. Foi nesse momento que Felipe entrou correndo na sala, o celular na mão, rosto pálido. Pai, temos um problema grande. O que aconteceu? O vídeo vazou. O vídeo da humilhação da Beatriz. Está em todo lugar. Redes sociais, grupos de WhatsApp. E tem mais. O programa Justiça em Foco vai fazer matéria sobre isso hoje à noite. Vinícius sentiu o estômago afundar. Como vazou? Não sei, mas agora tem 2 milhões de visualizações e crescendo. As pessoas estão furiosas, pai. Estão pedindo boicote às suas empresas, investigação, justiça para a Beatriz. Andréa ficou branca como papel. Isso vai destruir nossa reputação. Reputação? Felipe olhou para a madrasta com descrença. Você ainda está pensando em reputação? Beatriz vai ser exposta nacionalmente. A humilhação dela vai ser vista por milhões. Vinícius pegou o celular de Felipe e abriu as redes sociais. Os comentários eram devastadores. Família rica humilhando babá pobre. Brasil nunca muda. Essa mulher precisa ser processada. Que crueldade. As crianças defendendo a babá enquanto os pais ficam em silêncio. Revoltante. Alguém sabe quem é a babá? Vamos fazer vaquinha para ajudar ela. E então viu o que mais temia. Haviam identificado a família. Seu nome estava sendo compartilhado, o endereço da empresa, tudo. Precisamos fazer controle de danos, Andréa disse, entrando em modo executivo mesmo com lágrimas ainda no rosto. Comunicado oficial, desculpas públicas, doação para a caridade. Não, Vinícius disse. Não, Vinícius, nossa reputação está sendo destruída em tempo real. Eu disse não. Não vamos fazer comunicado calculado para salvar reputação. Vamos fazer o que é certo. Que é, vou até a casa da Beatriz agora. Pessoalmente. Vou me desculpar de novo. Vou oferecer o que for preciso para compensar. E se ela aceitar voltar, vou anunciar publicamente que ela foi injustiçada e que está de volta com salário dobrado e posição melhor. Você enlouqueceu? Andréa se levantou. Isso é admitir culpa publicamente. Vamos ser processados. Somos culpados. Eu sou culpado por ficar em silêncio. Você é culpada por humilhá-la. E se formos processados, merecemos. Felipe colocou a mão no ombro do pai. Eu vou com você. Eu também, Helena disse. E eu? Rafael apareceu na porta, tendo escutado tudo. Vinícius olhou para seus 3 filhos. O mais velho, que havia voltado de outro continente para fazê-lo lembrar de seus princípios, os gêmeos que mereciam pais melhores, e sentiu determinação renovada. Andréa, você tem uma escolha. Pode vir conosco e mostrar para nossos filhos que pessoas podem mudar. Ou pode ficar aqui protegendo sua reputação. Andréa olhou para o marido, para os 3 filhos aguardando sua decisão, para o desenho de Helena ainda na mesa mostrando uma família quebrada. Se eu for, ela disse lentamente. Não sei o que dizer para ela. Como pedir desculpas por tudo. Comece dizendo a verdade. Helena sugeriu com a sabedoria surpreendente de seus 6 anos. A Bia sempre diz que verdade dói, mas mentira mata. Andréa fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. Vamos.
A viagem até a Vila Mariana foi silenciosa. Os 5 foram no mesmo carro. Vinícius dirigindo, Andréa no banco do passageiro, Felipe e os gêmeos atrás. Rafael e Helena seguravam as mãos um do outro, nervosos mas esperançosos. Quando chegaram à Rua das Flores, viram algo inesperado. Havia pessoas na frente do prédio. Muitas pessoas. Repórteres com câmeras, moradores do bairro, gente segurando cartazes. Justiça para Beatriz. Babás são pessoas também. Não há humilhação de trabalhadores. Meu Deus! Andréa sussurrou. O que fizemos? Quando as pessoas reconheceram Vinícius saindo do carro, o burburinho aumentou. Câmeras se viraram. Repórteres correram com microfones. Senhor Tavares, é verdade que sua esposa humilhou a babá? Senhor Tavares, vai processar quem vazou o vídeo? Senhor Tavares, como explica ter ficado em silêncio? Vinícius respirou fundo e, ao invés de fugir, parou e encarou as câmeras. Sim, é verdade. Minha esposa humilhou nossa babá, Beatriz Costa, injustamente. E eu fui covarde ao ficar em silêncio. Vim pedir desculpas pessoalmente e tentar corrigir o erro. O silêncio foi absoluto. Ninguém esperava a admissão tão direta. Senhor Tavares, sua esposa vai se desculpar também? Todos olharam para Andréa. Ela estava pálida, tremendo, claramente querendo sumir. Mas então olhou para Helena e Rafael, seus filhos, observando se ela teria coragem. Sim, ela disse, a voz trêmula, mas audível. Vou pedir desculpas. Fui cruel sem necessidade. E vou fazer o que for preciso para corrigir isso. Os murmúrios explodiram na multidão. Vinícius segurou a mão de Andréa, um gesto de apoio que a surpreendeu. E juntos caminharam até a entrada do prédio, com Felipe e os gêmeos seguindo atrás. Subiram as escadas sob olhares curiosos de vizinhos que espreitavam pelas portas. Quando chegaram ao quarto 12, Vinícius bateu. Beatriz abriu a porta já esperando problemas. Havia ouvido o barulho da multidão lá embaixo. Quando viu quem estava no corredor, seus olhos se arregalaram. Senhor Vinícius, por que tem tanta gente lá embaixo? O vídeo vazou, Beatriz. Está em todo lugar. Milhões de pessoas viram. Beatriz ficou branca, se apoiando na porta. Não, 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 não. Bia! Helena se soltou da mão do pai e correu para abraçar a babá. Rafael veio logo atrás. Vocês vieram, Beatriz sussurrou, abraçando os gêmeos como se eles fossem tábuas de salvação. A gente pediu, Rafael disse. Pediu para o papai trazer você de volta. Beatriz olhou por cima das cabeças das crianças para Vinícius, depois para Felipe e finalmente para Andréa. A mulher que a havia humilhado estava ali, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Beatriz, Andréa começou, a voz quebrando. Eu não sei nem por onde começar. O que eu fiz foi imperdoável. Foi, Beatriz concordou sem suavizar. Eu estava com ciúmes. Meus próprios filhos te amavam mais que me amavam. E ao invés de me perguntar por quê, ao invés de tentar ser melhor, eu te destruí. Ou tentei destruir. Conseguiu. Estou destruída. Não está, Helena disse, apertando Beatriz mais forte. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Beatriz soltou uma risada molhada, meio choro, meio alívio. Não me sinto forte, meu amor. Beatriz, Vinícius deu um passo à frente. Sei que já pedi, mas vou pedir de novo. Volte. Não pela mesma posição, por uma posição melhor. Coordenadora de educação dos gêmeos. Salário triplicado. Moradia própria se quiser, não no anexo da casa principal. Autonomia total. E Andréa vai fazer terapia para trabalhar as questões dela. Vou, Andréa confirmou. Vou fazer terapia. Vou trabalhar para ser mãe melhor. Para ser pessoa melhor. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Estou apenas pedindo chance. Beatriz olhou para todos ali. Para Vinícius, que finalmente estava tendo coragem. Para Andréa, que estava quebrada, mas tentando. Para Felipe, que cruzara o oceano por justiça. Para os gêmeos que a amavam incondicionalmente. Preciso pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo precisa? Vinícius perguntou. Não sei. O vídeo mudou tudo. Agora o país inteiro me viu naquele momento horrível. Como volto para aquela casa sabendo que todos viram minha humilhação?
Volta sabendo que todos também viram sua dignidade, Felipe disse. Viram como você manteve a compostura, como defendeu seus princípios, como meus irmãos te amam. O vídeo não mostra fraqueza, Beatriz. Mostra força. Ele tem razão, uma voz disse da porta. Todos se viraram. Era Marta, a governanta, com Clara, a jardineira, e José, o motorista, atrás dela. Dona Marta? Beatriz piscou surpresa. Viemos falar com você, os três. Somos funcionários da Casa Tavares há décadas. E queremos que você saiba. O que aconteceu foi exceção, não regra. E se você voltar, nós vamos garantir que nunca mais aconteça nada assim. Vamos proteger você, José disse. Como família protege família. Beatriz olhou para aquelas pessoas, funcionários que haviam testemunhado sua humilhação, mas agora ofereciam solidariedade, e sentiu algo se mover em seu peito. Posso pensar até amanhã? Ela perguntou. Pode pensar o tempo que precisar, Vinícius disse. Mas saiba que lá embaixo tem uma multidão esperando ver se a justiça vai prevalecer. Não pressão, apenas contexto. Beatriz foi até a janela do quartinho minúsculo e olhou para baixo. Via os cartazes, as pessoas, as câmeras. Via um país inteiro pedindo que ela tivesse o final feliz que merecia. Amanhã, ela repetiu. Venham amanhã, vou ter uma resposta. Naquela noite, o programa Justiça em Foco dedicou o episódio inteiro ao caso. Mostraram o vídeo, entrevistaram especialistas em direitos trabalhistas, falaram sobre a epidemia de humilhação de empregados domésticos no Brasil. E então fizeram algo inesperado. Conseguiram entrevistar Beatriz. Senhorita Costa, o que você quer que saia dessa situação terrível? Beatriz, sentada em seu quartinho simples, olhou diretamente para a câmera. Quero que outras babás, outras empregadas, outros trabalhadores saibam que dignidade não é privilégio. É direito. Direito de todos, independente de quanto ganham ou onde trabalham. E quero que patrões entendam que contratar alguém não dá direito de humilhar. Nunca. A entrevista viralizou ainda mais. Até meia-noite tinha 10 milhões de visualizações. E na manhã seguinte, quando Vinícius, Andréia, Felipe e os gêmeos voltaram à Rua das Flores, encontraram Beatriz esperando na porta do prédio com uma pequena mala. Decidi, ela disse. Vou voltar, mas com condições. Todas que você quiser. Vinícius disse imediatamente. Primeira, moradia separada. Segunda, contrato formal com todos os direitos. Terceira, terapia familiar obrigatória. Todos vocês. Quarta, na primeira humilhação, na primeira falta de respeito, vou embora e conto tudo publicamente. Aceito tudo, Vinícius disse. Aceito, Andréa ecoou. Beatriz olhou para os gêmeos. E vocês? Querem mesmo que eu volte? Mais que tudo no mundo. Rafael e Helena disseram em uníssono, correndo para abraçá-la. E ali, na frente daquele prédio modesto na Vila Mariana, sob olhares de vizinhos e câmeras de celular gravando tudo, uma família quebrada começou o longo caminho de se reconstruir. Não seria fácil. Haveria tropeços. Haveria dias difíceis. Mas pela primeira vez, todos estavam comprometidos em tentar. E às vezes, tentar é o suficiente para começar a cura. Você está preparada para isso? Para o país inteiro assistindo cada passo que você der? A pergunta do repórter ecoou na sala de estar da mansão dos Tavares, onde Beatriz sentava-se pela primeira vez não como empregada, mas como convidada. Ela olhou para as câmeras, para as luzes, para as dezenas de pessoas que haviam transformado aquela casa em estúdio improvisado e respondeu com uma calma que escondia o nervosismo. Ninguém está preparado para ter a pior humilhação da vida vista por milhões. Mas estou aqui mesmo assim, porque algumas batalhas valem a exposição. Mas para entender como aquela entrevista coletiva aconteceu, como Beatriz Costa passou de babá humilhada a símbolo nacional de dignidade trabalhista em menos de uma semana, precisamos voltar alguns dias. A volta de Beatriz à mansão dos Tavares não foi triunfal como alguns esperavam. Foi desconfortável, tensa, cheia de olhares não ditos e silêncios pesados. Nos dias seguintes, a rotina estabeleceu-se de forma estranha, mas funcional. Beatriz acordava no anexo reformado, tomava café em sua própria cozinha e então ia para a casa principal onde os gêmeos a recebiam com abraços que quase a derrubavam. Bia,
Bia, você voltou de verdade. Helena gritava todas as manhãs, como se precisasse confirmar que não era sonho. Mas a presença de Beatriz não passava despercebida além dos muros da mansão. O vídeo continuava circulando, ganhando novas camadas de comentários, análises, indignação. E com a visibilidade vieram as oportunidades. E os problemas. Na quinta-feira de manhã, o telefone de Beatriz não parava de tocar. Números desconhecidos, mensagens de jornalistas, convites para entrevistas, propostas de trabalho de outras famílias oferecendo o triplo do que Vinícius pagava. Não sei lidar com isso, ela confessou para Marta enquanto ajudava a governanta a dobrar roupas dos gêmeos. Um gesto que Marta tentou impedir. Beatriz, você não precisa mais fazer isso. É coordenadora agora, não babá. Eu sei, mas me acalma. Fazer coisas normais quando tudo está tão anormal. Marta sorriu com carinho. Entendo. Mas sobre os jornalistas, o senhor Vinícius contratou uma assessora de imprensa para você. Ela chega hoje à tarde. Assessora de imprensa? Para mim? Você virou figura pública, querida. Quer ou não, precisa de proteção. E Marta estava certa. Quando Beatriz saiu para buscar os gêmeos na escola naquela tarde, havia fotógrafos esperando no portão. Cliques constantes, perguntas gritadas, microfones sendo empurrados em sua direção. Beatriz, vai processar a família Tavares? Beatriz, é verdade que recebeu propostas milionárias? Beatriz, como se sente sendo símbolo da luta trabalhista? Rafael e Helena se assustaram com o tumulto, agarrando-se às pernas de Beatriz. Ela os protegeu instintivamente, cobrindo-os com os braços enquanto José abria caminho até o carro. Dentro do veículo, Helena chorava baixinho. Bia, por que aquelas pessoas estavam gritando? Porque o que aconteceu comigo virou notícia, meu amor. E notícias atraem curiosidade. Mas você não gosta disso, gosta? Rafael perguntou, percebendo o desconforto dela. Não, mas às vezes coisas ruins trazem algo bom. Agora outras babás, outras empregadas vão saber que podem exigir respeito, que humilhação não é normal. De volta à mansão, uma mulher elegante de uns 40 anos esperava na sala. Vinícius fez as apresentações. Beatriz, essa é Patrícia Mendes, melhor assessora de imprensa de São Paulo. Vai te ajudar a gerenciar toda essa exposição. Patrícia apertou a mão de Beatriz com firmeza. Precisamos conversar sobre estratégia. Há 3 grandes programas de TV querendo entrevista exclusiva. 2 editoras oferecendo contratos para você escrever livro. E uma ONG de direitos trabalhistas quer você como porta-voz. Beatriz sentou-se, tonta com as informações. Eu só quero cuidar das crianças. Não pedi nada disso. Eu sei, mas isso aconteceu. E agora temos 2 opções. Ignorar e deixar outros controlarem sua narrativa ou assumir o controle e usar a plataforma para algo positivo. Algo positivo como? Como dar voz a milhões de trabalhadores domésticos que passam pelo que você passou, mas não tem câmeras filmando. Como mudar leis. Como transformar sua dor em mudança real. Beatriz olhou para Vinícius. Você concorda com isso? Concordo. E quero ir além. Quero fazer entrevista coletiva aqui na casa. Eu, você, Andréia. Mostrando que pessoas podem errar e tentar consertar. Que reconciliação é possível? Andréia topou isso? Naquele momento, Andréia entrou na sala. E Beatriz notou mudanças sutis, mas significativas. A mulher usava roupas mais simples, sem as joias ostensivas de antes. O cabelo estava preso de forma prática, não no penteado elaborado usual. E mais importante, ela carregava um livro infantil nas mãos. Topei, Andréia disse. Acabei de ler para os gêmeos. Pela primeira vez em não sei quanto tempo. E eles adoraram. Helena e Rafael apareceram atrás da mãe sorrindo. A mamãe fez vozes diferentes para cada personagem, Rafael disse animado. E prometeu ler de novo amanhã, Helena completou. Beatriz viu lágrimas nos olhos de Andréia. Não de tristeza, mas de algo parecido com esperança. Então fazemos a entrevista, Beatriz decidiu. Mas com uma condição. Parte do dinheiro que vier disso vai para fundo de apoio a empregadas domésticas. Educação, assistência jurídica, o que for necessário. Feito, Vinícius concordou imediatamente. A entrevista coletiva foi marcada para o sábado. Patrícia preparou Beatriz intensivamente.
Possíveis perguntas, como manter postura, como lidar com perguntas invasivas. Quando o dia chegou, a mansão estava tomada por câmeras, jornalistas, equipamentos. Rafael e Helena observavam tudo de cima da escada, fascinados e nervosos. Beatriz, Vinícius e Andréa sentaram-se lado a lado em frente às câmeras. Felipe ficou nos fundos com os gêmeos, dando suporte silencioso. O primeiro repórter não perdeu tempo. Senhora Andréa, o que a levou a humilhar a Beatriz daquela forma? Andréa respirou fundo. Medo, ciúmes, insegurança de estar perdendo meus filhos para alguém que era melhor mãe que eu sem nem tentar. Mas nada, absolutamente nada, justifica o que fiz. Foi cruel, foi covarde, e vou carregar a vergonha disso pelo resto da vida. E você, senhor Vinícius, por que ficou em silêncio? Porque escolhi conforto ao invés de coragem. Porque achei mais fácil evitar conflito com minha esposa que defender o que era certo. Falhei como homem, como pai, como ser humano. Beatriz, você perdoa eles? A pergunta fez a sala inteira silenciar. Beatriz olhou para Andréa, que segurava a respiração. Olhou para Vinícius, que parecia preparado para qualquer resposta. E então olhou para os gêmeos na escada. Perdão não é interruptor que você liga e desliga. Ela disse cuidadosamente. É processo. Estou tentando perdoar. Alguns dias consigo mais que outros. Mas vim trabalhar nesta casa porque acredito que pessoas podem mudar. E porque amo demais aquelas duas crianças para deixá-las por orgulho. Mas você não tem medo de sofrer nova humilhação? Tenho. Todo dia acordo com esse medo. Mas tenho mais medo de ensinar Rafael e Helena que quando alguém nos machuca, a única opção é fugir. Às vezes a coragem está em ficar, estabelecer limites e exigir o respeito que merecemos. Um repórter levantou a mão. Essa reconciliação não parece conveniente demais? A família rica se redimindo publicamente enquanto você, a vítima, valida essa redenção? Beatriz olhou diretamente para a câmera. Se eu estivesse aqui por conveniência, estaria numa das outras 5 casas que me ofereceram o dobro do salário. Estou aqui porque relações humanas são complicadas, porque dor e cura coexistem, e porque quero que o Brasil entenda que dignidade não se negocia, mas perdão pode ser dado quando há mudança genuína. A entrevista durou 1 hora. Quando terminou, Beatriz estava exausta, mas sentiu algo que não esperava. Alívio. Havia colocado sua verdade no mundo, e o mundo escutara. Naquela noite, sozinha em seu anexo, Beatriz abriu as redes sociais. Milhões de comentários, mensagens de apoio de empregadas domésticas por todo o Brasil, vídeos de pessoas chorando com sua história. E então viu uma mensagem que a fez parar. Minha patroa me humilhava todo dia. Depois de ver sua história, pedi demissão e exigi meus direitos. Obrigada por me dar coragem. Maria, 54 anos, Recife. Beatriz chorou lendo aquela mensagem. E então leu outra. E outra. Centenas de Marias, de Anas, de Rosas, mulheres que haviam encontrado voz através de sua dor. Talvez, apenas talvez, toda aquela humilhação tivesse servido para algo maior. Bateram na porta. Era Helena, de pijama, segurando o coelho de pelúcia. Bia, não consegui dormir sem te dar boa noite. Beatriz a pegou no colo, abraçando forte. Já deu boa noite, meu amor, lá na casa. Mas queria dar de novo. E falar uma coisa. Pode falar. Helena olhou com aqueles olhos de 6 anos cheios de sabedoria impossível. Você é a pessoa mais corajosa do mundo inteiro. Quando eu crescer, quero ser forte como você. E naquele momento, abraçada por aquela criança que amava, Beatriz soube que tinha feito a escolha certa. O caminho seria difícil, haveria tropeços, mas valeria a pena. Bia, por que você voltou? De verdade? A pergunta de Helena ecoou na sala de aula improvisada que Beatriz havia criado no anexo. Era tarde da noite, semanas após a entrevista coletiva, e a menina deveria estar dormindo. Mas ali estava ela, de pijama, segurando o coelho de pelúcia, com aqueles olhos de 6 anos que enxergavam mais que deveriam. Beatriz colocou de lado os materiais que preparava para a aula do dia seguinte e puxou Helena para o colo. Por que você acha que voltei? Não sei. Todo mundo na escola diz que você é famosa agora, que poderia trabalhar em qualquer lugar, ganhar muito mais dinheiro.
Então, por que aqui? Beatriz olhou pela janela do anexo, vendo a mansão principal iluminada. Conseguia ver Vinícius no escritório, trabalhando tarde como sempre. Via Andréa na sala, dessa vez não no celular, mas folheando um álbum de fotos, algo que Beatriz nunca a vira fazer antes. Sabe o que eu aprendi, meu amor? Que alguns lugares não são sobre o quanto você ganha, são sobre o quanto você importa. E você importa aqui? Importo para você e para o Rafael, e isso é suficiente. Helena abraçou Beatriz mais forte. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Forte mesmo quando dói. Então aprende isso agora. Força de verdade não é não sentir dor, é sentir e escolher bondade mesmo assim. Naquele momento, Rafael apareceu na porta também de pijama. Eu sabia que você tinha vindo para cá. Ele disse para a irmã. Posso ficar também? Claro, vem. Os três ficaram ali, abraçados no sofá pequeno do anexo, e Beatriz percebeu algo fundamental. Aquela não era a mansão dos Tavares. Aquele era o lar que eles haviam construído juntos, tijolo por tijolo de confiança, cimento de amor. Bia, Rafael sussurrou. A mamãe está tentando. De verdade. Hoje ela brincou de massinha com a gente por 1 hora inteira. Eu sei, meu amor. Vi. Você acha que ela vai conseguir? Ser diferente? Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que ela está tentando. E tentar já é muita coisa. Mas vocês precisam entender. Adultos também erram. Também têm medo. Também precisam aprender. Igual crianças? Helena perguntou. Exatamente igual. Só que adultos às vezes esquecem que podem pedir ajuda. Ficam presos tentando parecer perfeitos. Bateram na porta. Era Andréa, segurando uma bandeja com chocolate quente e biscoitos. Desculpa interromper, ela disse da porta hesitante. Mas achei que talvez vocês quisessem um lanche antes de dormir. Os gêmeos olharam para Beatriz, esperando permissão. Ela acenou com a cabeça. Pode entrar. Andréa entrou, colocando a bandeja na mesinha. Ficou ali de pé, claramente desconfortável, mas tentando. Posso sentar? Ela perguntou. É sua casa. Beatriz respondeu, mas sem frieza. Apenas constatação. Andréa se sentou na poltrona em frente ao sofá. Os 4 ficaram ali, tomando chocolate quente em silêncio que não era mais tão pesado quanto antes. A terapeuta me fez uma pergunta hoje, Andréa disse de repente. Perguntou quando foi que parei de me permitir ser vulnerável. Quando construí todas as paredes. Ninguém respondeu. Apenas esperaram. Acho que foi quando minha mãe morreu. Eu tinha 15 anos. Meu pai me disse que agora eu era a mulher da casa, que precisava ser forte, que demonstrar emoção era fraqueza. Helena desceu do sofá e, para surpresa de todos, foi até a mãe e subiu em seu colo. Andréa ficou rígida por 1 segundo, depois se permitiu abraçar a filha. Mas chorar não é fraqueza, mamãe, Helena disse. A Bia chora, e ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Andréa olhou para Beatriz por cima da cabeça da filha, e havia gratidão genuína em seus olhos. Sua filha é sábia, Beatriz disse suavemente. Ela aprendeu com você. Aquele momento, aqueles 5 minutos de vulnerabilidade compartilhada, valeu mais que 1000 desculpas formais. Passaram-se mais dias. A vida na mansão dos Tavares encontrou novo ritmo. Não perfeito, mas honesto. Andréa ainda tinha recaídas, momentos onde a frieza voltava, mas agora se desculpava. Vinícius trabalhava menos, jantava com os filhos mais. E Beatriz descobriu que perdoar era processo diário, não decisão única. Numa tarde ensolarada, Felipe apareceu no anexo segurando um buquê de rosas brancas. São para você, ele disse, estendendo as flores. Beatriz olhou para as rosas, tão diferentes daquelas que haviam sido usadas como desculpa para sua humilhação. Por quê? Porque você salvou minha família. E porque preciso voltar para Barcelona amanhã, mas queria que soubesse. Você mudou tudo. Meu pai voltou a ser o homem que minha mãe amava. Andréa está tentando ser mãe de verdade. E meus irmãos estão aprendendo a lição mais importante, que dignidade não tem preço. Beatriz aceitou as flores, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Eu não salvei ninguém, Felipe. Vocês salvaram a si mesmos. Eu só estava ali. Você estava ali quando poderia ter ido embora.
Estava ali quando ofereceram mais dinheiro. Estava ali quando o país inteiro assistia. Isso não é só estar ali, isso é coragem. Naquela noite houve jantar de despedida para Felipe. Pela primeira vez em anos, toda a família Tavares sentou-se à mesma mesa, incluindo Beatriz, não como babá, mas como convidada. José, Marta e Clara também foram convidados. A mesa enorme da sala de jantar estava cheia, barulhenta, viva. No meio do jantar, Vinícius se levantou, batendo no copo para chamar a atenção. "Quero fazer um brinde", ele disse, a voz embargada. "Não um brinde ao sucesso ou ao dinheiro, mas um brinde às segundas chances, à coragem de mudar, e à mulher que nos mostrou que dignidade vale mais que qualquer fortuna." Levantou o copo em direção a Beatriz. "Obrigado, por não desistir de nós quando tínhamos desistido de nós mesmos." "Não." Beatriz se levantou também. "Obrigada a vocês, por provarem que arrependimento verdadeiro existe, que mudança é possível, e que famílias não são perfeitas, são apenas pessoas tentando acertar." Rafael ergueu seu copo de suco. "E obrigado, Bia, por nos ensinar a coisa mais importante." "O que foi?" Vinícius perguntou curioso. "Que ser rico não é sobre dinheiro, é sobre quantas pessoas te amam de verdade." A quietude que se seguiu foi quebrada por Andréa soluçando baixinho. Mas dessa vez não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de gratidão por filhos que, apesar de tudo, estavam se tornando pessoas boas. Muito tempo depois, quando Helena e Rafael já eram adolescentes, fizeram trabalho escolar sobre pessoa que mudou sua vida. Ambos escolheram Beatriz, mas não falaram sobre a babá que fora humilhada e voltou. Falaram sobre a mulher que lhes ensinou que dignidade não se curva, que perdão fortalece e que, às vezes, o maior ato de coragem é dar às pessoas a chance de serem melhores. E quando a professora perguntou o que aprenderam com ela, Rafael respondeu algo que fez a sala inteira silenciar. "Aprendi que você pode demitir uma pessoa do emprego, mas não pode demitir alguém do coração." Beatriz nunca soube daquele trabalho escolar, mas se soubesse, sorriria sabendo que a lição mais importante não foi ensinada em sala de aula. Foi ensinada numa manhã terrível em um jardim, onde uma jovem coberta de terra escolheu dignidade ao invés de vingança. E essa escolha ecoou muito além daquela mansão, tocando milhões de corações pelo Brasil inteiro. Porque no final, não foi sobre uma babá sendo demitida. Foi sobre uma família inteira aprendendo a enxergar além de status e dinheiro. Foi sobre crianças descobrindo que força verdadeira veste roupas simples e trabalha com as mãos. Foi sobre segundas chances sendo dadas não porque foram merecidas, mas porque perdão é dom que liberta quem dá tanto quanto quem recebe. E principalmente, foi sobre a verdade mais bonita de todas, que amor não conhece hierarquia. Não respeita sobrenomes, não se impressiona com mansões. Amor apenas escolhe, e quando escolhe, transforma tudo.